Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, relembro a todos que dia 10 de agosto tem Foco no Afeto presencial aqui em São Paulo. 24 de agosto tem Foco no Afeto presencial em Porto Alegre. Dia 21 de setembro tem Foco no Afeto presencial no Porto. 19 de outubro, Foco no Afeto presencial em Brasília. E dia 23 de novembro no Recife. Se você sentir afinidade com a proposta e quiser participar, compra seu ticket aqui embaixo na descrição do vídeo, você encontra os links, tá, da Eduz para você fazer a sua compra. Gente, eu tava intuindo o tema que eu deveria falar essa semana e sincronisticamente recebi algumas perguntas sobre o tema beleza corporal, estética, padrão de beleza, o que eu penso disso, né? Quem acompanha os meus vídeos, e principalmente para quem já assistiu aquele meu vídeo antigo, acho que deve ter mais ou menos um ano e pouco esse vídeo, que eu falo o que é ego, como transcender o ego. Se você não assistiu ainda, recomendo que você assista. Nesse vídeo eu falo melhor do que eu entendo como ego, eu uso a definição do Osho, tá, gente? Não é a definição da psicanálise. E com essa definição, que tem muito a ver com o pensamento oriental, eu aprendi o termo não identificação com o ego. O que seria isso, né, gente? Eu já falei pra vocês em vários vídeos. O ego é como se fosse o nosso falso eu, é aquilo que a gente absorve do social. Mas a gente tem um eu verdadeiro, que é a essência. E essa essência, gente, ela independe de tudo que é efêmero. Ela é a única coisa que não muda em nós. É o que muitos chamam de eu superior, eu divino, né? Cada um chama de um jeito, mas basicamente é algo que é imutável, é o nosso verdadeiro eu. Só que quando a gente encarna aqui nesse plano, muitas vezes a gente se identifica com esse eu falso. E muitos de nós, a gente acaba se identificando com coisas que são efêmeras, né? Que são transitórias. E o corpo é uma dessas coisas, né? Uma dessas coisas com as quais muitas vezes, erroneamente, a gente se apega, a gente se identifica. E, gente, sempre que a gente se identifica com o efêmero, a gente sofre. Por detrás de todo o sofrimento, tenha certeza, existe um apego a algo que vai mudar, porque a mudança é uma lei da vida, a única coisa que não muda é a essência, né? Mas tudo que não é essência muda. Então, se você se apega ao seu falso eu, se você se apega ao seu corpo, inevitavelmente você vai sofrer, porque o corpo está sempre mudando. E para quem tem uma visão espiritualista como eu, a pessoa sabe que a gente tem um corpo numa vida, em outra vida a gente tem outro corpo, a gente não vai ter a mesma aparência, pode até ter uma aparência parecida, mas não vai ser igual. E ao longo da vida o corpo vai mudando também, né, gente? Hoje em dia, uma pessoa, por exemplo, eu tenho 34 anos, eu não tenho o mesmo corpo que eu tinha quando eu tinha 15, obviamente, o corpo muda, tá tudo em transformação. Se eu ficasse apegada à imagem que eu tinha de mim mesma aos 15 anos, isso me geraria um sofrimento absurdo. Então a gente tem que entender que o corpo está sempre em transformação. E quando você se identifica com algo que está sempre se transformando, obviamente que você vai ficar querendo manter aquilo, né? O corpo tá mudando, mas se você não aceita as mudanças do seu corpo, o que começa a acontecer? Você começa a brigar com ele, você não aceita a realidade. E a gente vê muito disso hoje em dia, né? Por conta do padrão de beleza que é imposto socialmente, que vem do ego, ou seja, não é algo que vem da essência de uma percepção, e sim algo que é imposto de fora, que vem do social e que, portanto, forma o ego. Esse padrão muitas vezes diz que as pessoas têm que ficarem jovens para sempre, né? O que é uma ilusão, né, gente? Então a gente vê aí pessoas que às vezes estão com mais idade, mas que não aceitam o próprio corpo, que ficam querendo se encaixar no padrão de beleza, ficam fazendo zilhões de plásticas, mudando a aparência, tentando se apegar a uma imagem que foi construída no passado, né? Elas não conseguem se desapegar daquilo e ficam muitas vezes sofrendo muito, lutando contra a realidade, e isso gera uma tensão muito grande. Tudo aquilo que a gente não aceita gera uma tensão,
né, gente? Mas aí você vai me perguntar, Gisela, mas você é contra a plástica? Você é contra procedimentos estéticos? Gente, claro que não, mas o que eu acho que não é saudável é quando a pessoa fica fazendo muitos procedimentos para atender a uma demanda do ego e não uma demanda do ser. Porque uma coisa é você meditar, é você se autoconhecer, é você olhar para dentro. E depois que você passou por esse processo de autoconhecimento, se aí você decide de forma perceptiva fazer algum procedimento estético, que aquilo vai ser muito importante para você, e você sente que de alguma forma aquele procedimento vai dar mais segurança para o seu ego, para você poder viver melhor a sua missão de vida, então isso é algo muito bem-vindo. O grande problema que eu sinto é a banalização desses procedimentos estéticos, e um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é associando autoestima com procedimento estético. Eu lembro quando eu era adolescente, às vezes eu lia naquelas revistinhas assim, né, que compra na banca, às vezes tinha assim na capa da revista: melhore sua autoestima. Aí quando você ia ler as sugestões que a pessoa dava, eram sugestões superficiais apenas para amenizar as tensões do ego, mas que não tem nada a ver com a autoestima real. Porque a autoestima real, gente, ela vem de dentro para fora, ela vem de uma percepção, de uma consciência. Ela tem a ver com amor próprio, ela não tem a ver com adereços externos que você usa para tentar se anestesiar e para se enganar que você se ama. Você pode usar alguns procedimentos efêmeros e você pode ali ter uma ilusão efêmera de autoestima quando você está vestindo uma máscara social, mas aquilo passa, aquilo é transitório, aquilo não é você em essência, entende? Então a verdadeira autoestima, ela vem de uma consciência, de uma percepção, ela não tem nada a ver com a identificação com o corpo. O que eu percebo que acontece muito hoje, já que a gente vive numa sociedade bélica, doente, voltada para a guerra, é que as pessoas em geral, não todo mundo, tem muitas exceções, mas muitas pessoas acabam usando o próprio corpo como instrumento de guerra, como um tanque de guerra. Então a pessoa vai e faz procedimentos estéticos porque está identificada com o corpo, ela não está buscando o desenvolvimento da consciência, então são procedimentos estéticos que são feitos dissociados da percepção, porque uma coisa é você estar perceptivo e fazer um procedimento estético, a outra é você fazer um procedimento estético para se anestesiar, para que aquilo seja uma forma de você fugir de olhar para dentro, aí se torna um problema. Então eu vejo a pessoa às vezes faz um monte de procedimento estético de forma inconsciente, como um autômato, para entrar dentro de um esquema social, de um padrão, ou seja, ela está atendendo aos desejos do ego e não às necessidades do ser, né, parafraseando Osho. Aí o que a pessoa faz? Ela vai se exibir com aqueles procedimentos estéticos, ela usa aquilo como um mecanismo de autoafirmação social para esfregar na cara dos outros que ela é uma pessoa interessante. E aí, gente, entra naquela frase maravilhosa do Ali, que eu acho fantástica, que ele fala assim: existem muitas pessoas que fazem de tudo para serem amadas, usando para isso estratégias que as tornam apenas desejadas. Tome! Quem nunca, né? Gente, não é que não seja bom fazer procedimento estético. Deixa eu deixar bem claro aqui, Mercúrio está retrógrado, né? Para não dar margem a problemas de interpretações, então eu vou deixar mais claro aqui. Eu não tô dizendo que não é para você fazer procedimento estético, que todo procedimento estético é coisa do ego, de jeito nenhum. Eu vou no salão também, eu adoro fazer minha unha, eu gosto de me arrumar, esteticamente também gosto disso, eu não tô dizendo que isso é um problema. O problema é quando você faz isso dissociado da percepção, dissociado da consciência, para você tapar um buraco, né, existencial e para você se autoafirmar. Porque se você faz isso dessa forma, mais cedo ou mais tarde, vai começar a bater um vazio tão grande aqui dentro, que você vai ver que você tá com corpo, com cabelo, com rosto, sei lá, tudo dentro do padrão, tudo bonitinho, mas mesmo assim você não conseguiu acessar a consciência amorosa. Então você vai perceber que aquilo é uma coisa superficial, pode trazer uma excitação efêmera pro ego, né? Mas essa excitação ela passa, depois você começa a se sentir vazio de novo. Então às vezes você faz ali os procedimentos,
né? Você consegue se autoafirmar, as pessoas falam, nossa, como você é linda, como você é lindo, você recebe um monte de elogios, tá? E aí, depois essas pessoas vão viver a vida delas, se elas não ficarem te paparicando o tempo todo, quem que vai sustentar esse padrão? Porque esse padrão, ele é sustentado de forma ilusória pelo elogio que vem de fora. Só que não é sempre que você vai ter esse elogio e esses paparicos. Então, se você depender disso para você ficar bem, se você não constrói uma vida interior rica, se você não desenvolve a percepção, se você não desenvolve a consciência, mais cedo ou mais tarde esse vazio bate na porta e a vida fica sem sentido. E é isso que acontece, infelizmente, gente, e isso eu li num texto do Osho, para mim fez todo sentido, porque eu já vi muito isso acontecendo com pessoas próximas até. Tem pessoas que eu já conheci que tinham uma beleza plástica, uma beleza estética muito grande, né? Uma beleza assim toda dentro do social mesmo. Eram pessoas que eram constantemente elogiadas por conta da aparência física, porque de fato eram muito bonitas do ponto de vista social. E elas eram pessoas, muitas delas, não todas, né? Elas que se apegavam ao próprio corpo, ou seja, elas se identificavam com o corpo, se identificaram com a beleza. E por conta disso, acabavam não desenvolvendo outras características, porque ficavam identificadas com a superfície. E muitas delas usavam essa aparência esteticamente bela para se autoafirmar, para seduzir pessoas, para manipular, para fazer joguinho de poder, né? E depois, com o tempo passando, a idade foi chegando, aí o corpo já não tinha mais aquele viço, aquela aparência da juventude, e essas pessoas começaram a perder o poder, né? A perder o poder que elas conseguiram por conta da autoafirmação social que aquela aparência esteticamente bela dava. Então, gente, esse que é o grande problema da identificação com o corpo. Quando você se identifica com o que é efêmero e transitório, você sofre. Quando você se identifica com o seu corpo, você sofre. Você não é o seu corpo. Você tá nesse corpo porque ele é o aparelho necessário para você desenvolver a sua missão. Então, é claro que é importante preservá-lo, é importante cuidar da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, mas sempre de forma consciente, alinhado com a sua essência, com a sua verdade, com a fonte. Porque se você tenta cuidar do seu corpo de forma desalinhada com a fonte, você vai colocar o ego na frente. Então você vai viver em busca de se autoafirmar, você vai usar o seu corpo, a sua aparência como instrumento de guerra e não como instrumento de afeto. E aí é claro que você vai atrair para a sua vida pessoas que também estão na guerra. Então, se você de repente faz ali zilhões de plásticas e fica com uma aparência X toda padronizada, quem que você vai atrair para se relacionar? Não pense que vai vir uma pessoa super lúcida, amorosa. Se você está na frequência da guerra, da disputa de poder e da autoafirmação, você vai atrair pessoas que também estão na guerra. Então, se você é uma mulher, por exemplo, que fez um monte de procedimento estético para ficar num padrão, provavelmente você vai atrair homens que também têm uma cabeça padrão. Então não adianta você querer estar num padrão e querer se relacionar com pessoas que pensam fora da caixa, que são diferentes, super amorosas. Quando você está numa consciência do ego, quando você está vibrando na frequência do ego, você atrai pessoas que também estão vibrando na frequência do ego. Então a minha sugestão para você aqui que gosta de estética, que gosta de se cuidar, é que você cuide sim do seu corpo de forma consciente e que você faça esse cuidado físico de forma alinhada com a sua essência, com a sua percepção, porque aí você vai ter uma postura interna muito mais perceptiva para saber o que fazer com o seu corpo e para fazer coisas que estão alinhadas com a sua essência. Você não vai querer maltratar o seu corpo, você não vai querer submeter o seu corpo a privações muito severas. A gente vê, né, pessoas que buscam uma estética ideal, às vezes fazem coisas terríveis com o corpo, dietas pavorosas, submetem o corpo a provações terríveis, porque estão fazendo aquilo fora da percepção. Uma pessoa perceptiva, em geral, ela sente, ela pega um alimento, isso até foi uma dica do mentor amigo, a pessoa pega um alimento e ela sente o que aquilo vai fazer no corpo dela, ela intui se aquilo é para ela ou não.
porque ela está conectada com a própria natureza, com a própria verdade. Isso ajuda a pessoa a se conectar com o todo. Então, na hora dela comer, ela não fica julgando o alimento, não fica rotulando, ela não coloca a mente na frente, ela pega o alimento e sente. Ah, isso é pra mim agora. Tem até algumas linhas dentro da nutrição mesmo de pessoas que trabalham dessa forma, com uma alimentação intuitiva. Eu particularmente acho isso muito interessante, não é sempre que eu consigo fazer isso, não me iluminei, né? Mas procuro fazer isso também, sentir. O que esse alimento vai causar no meu corpo? Será que isso é pra mim? Se eu tenho vontade de fazer um procedimento estético, então eu medito e sinto. Será que isso é pra mim? Será que isso tem a ver comigo? Será que isso tem a ver com a minha verdade? Então eu vou sentir, eu vou me conhecer, porque me conhecendo, olhando pra dentro, meditando, me percebendo, eu vou saber a melhor maneira de eu tratar o meu corpo. Eu vou saber que atividade física tem a ver comigo, que atividade não tem. A gente vê muitas pessoas que às vezes estão buscando só autoafirmação social e que fazem uma atividade física de uma forma meio autômata, dissociada da percepção. Então às vezes a pessoa fica ali como um robô, maltratando o próprio corpo, e depois ela usa esse corpo como instrumento de guerra, para seduzir pessoas, para manipular, para fazer jogo de poder, para esfregar na cara de um ou de outro que ela é mais forte, que ela é mais gostosa, que ela é mais poderosa. Então o corpo já virou um instrumento de guerra, não é mais instrumento de afeto. Aí a pessoa começa a colecionar na vida dela relacionamentos destrutivos e indignos, que vibram na frequência do ego, e ela não sabe por quê. É porque ela saiu da frequência amorosa. Então, gente, é muito importante sim a gente cuidar do nosso corpo, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. Eu sou adepta disso, eu gosto de propagar isso, alimentação saudável, mas sempre com percepção, sempre de forma consciente, sempre de forma integrada com o seu verdadeiro ser. Porque se você faz isso de forma dissociada, você vai pagar um preço muito alto. Você vai se identificar com o seu falso eu, você vai achar que o seu corpo é você. E não, você está nesse corpo, você não é esse corpo. Cuide dele, mas não se apegue a ele. Isso que é a não identificação com o corpo que os orientais falam. Você é muito mais do que esse corpo. Quando você começa a se perceber dessa forma mais integrada, como corpo, mente e espírito, a sua consciência se expande. E você também começa a se relacionar com as pessoas de um jeito diferente, até no campo afetivo. Você não fica só obcecada pelo corpo do outro, você consegue amar o outro além do corpo, porque você já aprendeu a não se identificar com o efêmero, entende? Gente, esse é o meu recadinho de hoje. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.